Marcos, ele, nessa passagem aqui do capítulo 6, como a gente viu semana passada, Marcos, ele começa meio mostrando uma realidade meio depressiva, vamos dizer assim, aos nossos olhos do século XXI, mostrando que Jesus fez muitas curas, libertação de demônios no capítulo 5, e no capítulo 6, logo no início, ele vai para Nazaré, onde Jesus nasceu, onde viveu os seus 30 anos, e não fez muitos milagres, fez pouquíssimos milagres, expulsou poucos demônios. Não foi porque Jesus não tinha poder, mas principalmente por causa do coração do ser humano. E aí o título de hoje é Enviados, Autoridade, Leveza e Missão. E aí eu quero fazer, como eu sempre faço, a pergunta, não precisa responder para mim, é você, ou você sozinho, ou você com Deus, aí depende do seu posicionamento, você que está na internet também. Então a pergunta é, você já ficou paralisado, parado, deu aquele branco, estático, diante de uma dor que não era sua, mas que você sentia como se fosse? Com certeza alguém já passou por isso, seja com a família, seja com o colega de trabalho, seja até com o vizinho. Alguém já passou por isso em alguma situação, mas não é aquela empatia superficial, empatia, você se colocar na dor do próximo, somente de uma forma superficial. Aquela pessoa bateu o carro, aquela pessoa está com uma enxaqueca, aquela pessoa está com isso, aquela pessoa está precisando de trabalho. Não é algo superficial, mas aquela situação, aquele momento tão específico que você, com o filho, com a esposa, ou a esposa, ou algum ente querido, ou como eu falei, um vizinho muito próximo, você sente você se sente impotente, você se sente ali praticamente fisicamente, emocionalmente, sem força para poder ajudar. Você quer ajudar, mas você sente ali que você não tem algo para mostrar ou ajudar aquela pessoa. Claro que a gente já passou por isso. A gente acha muitas vezes que a gente não tem nada dentro de nós que é tão suficiente para ajudar a pessoa em algum momento que ela está passando dificuldade. Isso tem um nome, tanto dentro da Bíblia, né, dentro da teologia, é chamado de crise do mensageiro. Na filosofia também tem mais ou menos essa percepção, né, esse nome. Mas dentro da teologia a gente fala que é a crise do mensageiro. A gente tem aquela crise do chamado de levar algo para alguém, mas dentro de nós a gente acha que a nossa bagagem não é suficiente a ponto de ajudar aquela pessoa. É como aquela pessoa que trabalha com ferramentas, como já aconteceu comigo. Terceiro andar de andaime. Aí quando eu chego, olha, eu tenho que levar isso, né, o garfo, o rolo, a tinta, a lixa, isso. Aí eu cheguei lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, faltou a espátula. Eu falei, não acredito, vou ter que descer isso tudo de novo. Então é mais ou menos o que a gente sente. Então essa situação que a gente tem essa crise, que a gente vê aquela pessoa com aquela dor, a gente sente aquela empatia se colocando na dor do próximo, do outro, mas a gente não tem a bagagem suficiente para ajudar. E eu vou falar para vocês, os 12 discípulos, aqueles chegados de Jesus, eles tiveram essa mesma sensação nessa passagem aqui. Igualzinho, nada fora do contexto. E aí você vai falar, mas por que eles tiveram essa sensação? Mas não estava com Cristo, não estava com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias esperado? Sim, aos nossos olhos, que a gente sabe o spoiler da história, é tudo muito fixe. Mas para eles tinham saído de uma situação tão absurda. Capítulo 5, curas e libertações. Capítulo 6, inicial. Praticamente nada. Praticamente nada. E a gente leu isso semana passada, que eu não vou repetir, né? Quem quiser, depois entra no Facebook, que vai ver a mensagem lá. E nessa situação eles pensam o seguinte, nossa, o nosso mestre, nosso rabi, que tem tanto poder, faz tantos sinais e maravilhas, ele não fez praticamente nada em Nazaré, como nós, simples humanos, vamos colocar assim, pessoas ordinárias. Quando eu falo ordinárias, pessoas que têm uma profissão ordinária, que é corriqueira a todo mundo, não são exceções, tipo imperador, rei, nada disso. Mas pessoas que são pescadores, contadores, né, ou mercenários, coisas que era muito corriqueiro no primeiro século. Então essas pessoas pensam o seguinte, eu vou fazer alguma coisa, mas Jesus chega para eles e fala assim, olha, agora vocês vão de 2 em 2. Vocês imaginam a cabeça desses homens, a cabeça desses seres humanos nesse momento. E a sua cabeça também. Porque muitas vezes a gente acha que essa passagem é somente para pastor, para obreiro, para coisa parecida. Mas a gente tem o ID. E o ID é uma ordem. É uma ordem que você tem que ir e eu também tenho que ir. E nessa situação, Marcos, essa introdução para a gente ler a passagem,
a gente vai vendo essa luta, né? Ele vai mostrando essa dualidade, essa oposição de eu vou ou não vou, eu obedeço ou não obedeço. E aí a gente vai ler lá, Marcos capítulo 7, já está ali? Então está aqui. Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois. Minha NAA, tá, Jéssica, por favor? Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 8. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandália, e não usasse 2 túnicas. Versículo 10. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fique ali até saírem daquele lugar. Versículo 11. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacuda o pó dos pés em testemunha contra eles. Versículo 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, aqui a gente vai aprender, como eu falei, com Marcos, mais uma situação onde o mundo nos ensina a amar de uma outra forma. Então, muitas vezes, a gente vem como espectador somente para os cultos, no nosso caso, domingo. Em outras igrejas tem culto durante a semana. Mas eu falo para você com muito amor e respeito. Os sermões, não o meu, mas as mensagens de Cristo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ele não foi chamando a eu e a você para sermos espectadores. Aquelas pessoas que ficam sentadas na frente do ecrã assistindo uma Netflix, uma série. E a gente vai, né, fazendo aquele final de semana todo assistindo capítulo por capítulo e tá tudo bem. E morreu ali. Não. Ele chamou a gente para que a gente participasse da missão com ele. Para que a gente pudesse participar dessa situação de colocar na dor do outro e sermos instrumentos nas mãos dele para levar fé, esperança, amor e graça. Então tem muitas pessoas, de repente você que está aí sentada, a pessoa que está assistindo na internet, tem pessoas com muitos problemas. E o meu problema, muitas vezes, não chega aos pés do seu problema. Por isso que amar ao próximo é você esquecer um pouquinho do seu egoísmo, de olhar para o seu umbigo, que muitas vezes pode ser bonito ou pode ser feio, mas é olhar para o seu umbigo, mas você olhar para o próximo e falar: olha, a sua dor está muito grande. Eu tenho Cristo e eu vou te ajudar aqui. Seja em oração, seja uma frase somente, ou às vezes até você ir colocar a mão no ombro daquela pessoa e deixar a pessoa encostar a cabeça e deixar chorar. E sem você falar nada, isso já ajuda demais. Isso daí já faz toda a diferença. E aí no ponto 1, a gente vai ver o que no versículo 7? Somente o versículo 7, por favor. O subtítulo é: você vai em nome dele, não no meu próprio nome, ou no seu próprio nome. Então tá lá, versículo 7, que é um versículo riquíssimo, né? Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. A palavra mais bela do início, chamar, que a gente muitas vezes não dá muita atenção. A gente, desde criança, quando a mamãe, o papai chamou, e principalmente se chamar o nome completo, é porque o pai ou a mãe vão brigar. Então, a gente tem um receio muito grande de ficar com medo de quando a gente chama alguém. Então, Jesus, ele fala que chamou. Esse chamar, no grego, é tão profundo que aí a gente começa a prestar atenção e a perceber, a entender a profundidade do chamar de Jesus. Então, quando fala que chamar, ele está falando assim, chamar para bem perto de si, para junto, colocar a cabeça perto do coração, onde bate o nosso fluxo de vida, onde bombeia sangue para todo o nosso corpo, é onde Jesus está colocando cada um de nós. Não é só aqueles discípulos do primeiro século que foram escolhidos como 12. É você também que está sentado aqui e aquela pessoa que está ali escutando na internet. Então ele está chamando para próximo, colocando a minha e a sua cabeça pertinho do coração dele. Ele não é um recrutador, ele não é um RH. Isso é frio, isso é administrativo. Isso é a nossa sociedade. Jesus é algo muito mais profundo, é muito mais do que simplesmente do que a gente achar que é um líder perfeito ou um chefe perfeito. Ele é um Deus perfeito, onde é um Deus que ele quer se aproximar. Ele quer se relacionar, ele quer ficar perto. Não, ele não quer somente ficar perto,
ele é tão maravilhoso que ele prometeu e falou o seguinte: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um Consolador. Mas não é para viver ao meu lado, como se fosse fantasma. Mas é para viver dentro de mim e dentro de você. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que a gente escuta o Espírito Santo. Pode ter até uma vozinha, como lá no Brasil tinha um desenho chamado Tom e Jerry. E aí aconteceu, não sei se vocês assistiram, mas acho que alguns já assistiram. E aí ficava às vezes na cabecinha do Tom, que era o gato, ficava aquele diabinho, mata o ratinho. E aí ficava um anjinho, não faça isso, não sei o quê. Muitas vezes dentro da gente a gente tem essa luta, essa briga, essa dualidade que a gente fica ali ferrenhamente se defendendo e atacando, e chega um momento que a gente esmorece. A gente diminui o poder da transformação do Espírito Santo e a gente esmorece e a gente deixa a voz do meu egocentrismo, da minha prepotência, do meu orgulho falar mais alto. E ele grita lá dentro. E quando grita lá dentro, automaticamente você só não grita dentro de você, mas você grita com o próximo que está do seu lado. E esse próximo pode ser, como eu falei, pode ser o seu cônjuge, sua esposa, filho, primo, tio, os parentes que for, o colega de trabalho, o vizinho, a pessoa do supermercado, no trânsito. Você vai colocar a sua realidade. Então, nessa situação, a gente fica assim, mas a vida, a sociedade fala que a gente tem que correr atrás do prejuízo, a gente tem que ganhar muito dinheiro. Mas eu vou falar disso aí. Sim, dinheiro não é mal. Não é você ter o amor a ele. É você colocar o dinheiro no mesmo patamar de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, não dá para servir a Deus e a mamon. Ali, no grego, não está falando de espírito maligno, está falando de dinheiro. Quando você tem amor ao dinheiro, ao ponto de você colocar o dinheiro no mesmo patamar que Deus, acabou. Você vai servir a outro. É isso que Jesus está ensinando. E nessa situação, se você chegar e correr a vida toda sem ter intimidade com Deus, com o próprio Cristo, que é o chamar, deixar ele colocar a sua cabeça no coração, pertinho do coração dele, eu vou te falar uma grande verdade da nossa realidade do século XXI. Vamos andar cansados. Por quê? A Action, Cloudvart, sei lá, e tantas outras aí, você vê vendendo multivitamínico. Presta atenção, quantos multivitamínicos tem para homem, para mulher, vitamina tal. Por quê? Porque a gente só vive cansado. A gente já chega do trabalho cansado. A gente vai para o trabalho cansado. Eu vou para o final de semana cansado. Eu volto do final de semana cansado. Por quê? Muitas vezes a nossa intimidade com Deus está muito distante, está muito, não é palpável. É o Deus, como tem o livro do Felipe Anser que fala Deus invisível. E para a gente é o Deus invisível que não apalpa, que não toca. Mas ele está falando, eu estou chamando. No primeiro século eu chamei eles, mas eu estou chamando você, André, e colocando cada nome aqui que está na internet, que está aqui sentado. Estou colocando a cabeça no meu coração aqui. Eu estou dando vida para vocês. Eu estou acolhendo, me aproximando, trazendo intimidade para vocês. E aí, nessa situação, a gente vê que Jesus, lá no capítulo 3, ele também chama os discípulos. Só que ele chama para ter com ele, para eles conhecerem quem é Jesus. É para ter intimidade também, sim. Mas esse sentido aqui, Jesus vai passar algo mais. Ele vai passar o tão chamado apostolado, que no grego é apostelo. Então isso aí significa o quê? Olha, eu estou dando uma ordem para vocês. Vocês vão pregar, vocês vão falar, vocês vão andar, vocês vão para frente. É isso que Jesus está falando aqui. Não é um convite de final de semana, não é um convite para você levantar a mão. Eu aceitei a Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Não é isso. É uma ordem que ele está dando. Aí você fala, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou apóstolo, eu não tenho título nenhum e nem quero ter. Mas todos nós somos, sabe o que Paulo fala? Embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo é você ser o representante de Cristo onde você estiver. No caso do Brasil, eu tenho um embaixador na Holanda, em Amsterdã. Aí vai ter um embaixador em Portugal, em Lisboa. Vai ter um embaixador em cada lugar do mundo. Mas nós somos embaixadores de Cristo na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, no meu estágio, em todos os lugares. É essa que é a diferença. E quando fala aqui
embaixador, né, o apostolado, que é o embaixador, aquele que representa, é essa a ideia do primeiro século que fala lá, olha, você é o meu representante. A cultura do primeiro século era muito enraizada. Quando falava apóstolo e quando falava embaixador, a pessoa sabia o seguinte, eu sou representante daquela pessoa. Pode ser o faxineiro, pode ser o carteiro, ele é o representante. Então aquela pessoa que vai em nome do rei, do imperador, ele vai chegar lá no castelo, vai chegar no outro país, na outra nação, ele vai levar uma carta falando, olha, eu estou vindo aqui representando o imperador tal, o governador tal, eu estou em nome do rei. Aquele representante, ele tem a mesma prerrogativa de autoridade do que o rei. Ele pode colocar uma guerra ou pode pacificar uma guerra. E aí traz para o século XXI. Pensa comigo aí você. Se somos embaixadores, nós estamos transformando a vida dos outros como guerra ou estamos pacificando as guerras? Porque até agora eu vejo muitos cristãos, e eu vejo isso em nações grandes, fazendo guerra o tempo todo. E a gente está vendo no macro. E aí a gente vai descendo no micro, aí você vai descendo. Nação contra nação, no trabalho, na família. E até em você. Como está a sua vida? Essa que é a grande pergunta. Como está? Você é um embaixador que traz guerra ou traz paz? Porque se você é o templo do Espírito Santo, como eu também sou o templo do Espírito Santo, a gente tem que trazer paz, alegria, graça, amor e perdão. E o que está acontecendo no meio do cristianismo hoje? É muito complicado. E aí a gente acha que a nossa voz, minha esposa brinca, né? A sua voz de locutor de rádio, e alguns têm a voz mais fina, outros mais grossa, tem um timbre, tem aí, ok. Mas nessa situação toda, se a gente for prestar atenção, não é minha voz trêmula, com medo, receosa e, vamos dizer assim, limitada, que eu estou falando ali. Na verdade, eu estou falando na autoridade da pessoa de Jesus Cristo. Ele é Senhor e Salvador. Ele tem todo o poder. E aí aconteceu uma situação lá no Brasil, quando eu estava, na segunda vez que a gente foi para Brasília, eu estava de oficial de dia, eu era da Força Aérea, e chegando lá, aí dormi à noite. Aí chega o cabo, não vou falar o nome dele, chegou o cabo, tenente, o senhor não sabe o que aconteceu na madrugada. Aí eu falei, o que aconteceu? Pronto, alguns soldados fez besteira, a gente já pensa logo besteira. E aí, resumindo a história, não, foi uma coisa que o senhor ia gostar. Porque o senhor não é evangélico, o senhor não é pastor? Eu falei, sou, rapaz. Mas o que aconteceu? Eu tive que levar o menino que estava preso no xadrez. E aí, porque o garoto estava se debatendo nas grades do xadrez, não sei o quê, estava muito nervoso, tivemos que levar no hospital para tomar um calmante. Levamos no hospital, ele tomou um calmante, não se acalmou. Continuou debatendo, amarramos, né? O médico falou, amarra a mão dele, né, na cama, os pés, porque está muito nervoso, que eu vou dar uma injeção aqui um pouquinho mais forte. Uma dose aqui de cavalo que ele vai dormir. O que aconteceu? Resumindo a história, foi lá, tinha dado calmante, né, tal, mais fraquinho, não resolveu, deu a dose de cavalo, o garoto não apagou. Aí o médico falou assim, olha, é o seguinte, eu não acredito nisso, mas eu já tinha dado calmante, e dando essa dose absurda que eu dei aqui, com esse calmante, era para esse garoto ter apagado, ter entrado em coma. Eu não posso dar a terceira dose aqui, porque eu praticamente vou matar ele. Então, se alguém acredita em Deus, eu não acredito, não adianta me pedir. Se alguém acredita, faz a sua reza, a sua oração, sei lá o que vocês fazem. Aí tinha um sargento que estava, como a gente fala, né? A gente gosta de colocar esses títulos pejorativos, negativos, e colocou lá o desviado, que estava cheio de mulher, cheio de bebida, cheio de tudo errado da vida dele. E aí olharam para ele e falaram, é contigo. E o menino falou, mas rapaz, se for espiritual, o bichinho lá vai falar, vai colocar o dedo na minha cara e vai falar todos os meus erros. Ele falou, cara, o rapaz tá sofrendo, ajuda ele, tá bom. Aí foi lá fora e falou, Deus, tu sabes como tá minha vida. Tá tudo errado, tá tudo acabado, eu tô todo, olha... Eu estou no lamaçal, eu peço perdão por tudo. Eu já me batizei, eu já aceitei o Senhor, eu já me desviei. Eu estou me reconciliando agora para fazer isso daqui. Por favor, é em teu nome. Tá bom. Entra o rapaz lá, receoso, com a voz, como eu falei, trêmula, né? Com medo. E todo mundo olhando aquelas pessoas, todo mundo em volta. E esse cabo que me contou essa história, né? Que aconteceu. Ele foi e falando, tenente, o senhor sabe que também eu não acredito, mas nessa hora... O homem só fez uma oração, olha, o que tiver em você sai em nome de Jesus. O menino, sem brincadeira, virou o olho e de repente, pum, apagou, desmaiou. E todo mundo ficou olhando um para a cara do outro. Resumindo a história, não foi no poder daquele rapaz.
Não é poder, viu que não foi no poder do pastor André, como ele sabia que era pastor. Foi na autoridade, no poder de Cristo. Então, quando Jesus chama eu e você para estarmos no reino dele, a questão é que a gente não faz na nossa força. A nossa força, como se a gente for para o ginásio e você faz as 8 repetições, você faz 8 repetições, porque se você fizer 9, você vai começar a tremer. Se você fizer 10, vai dar uma distensão. Se você fizer 11, o peso vai cair. Então você tem um número lá de repetições que você aguenta. No reino de Deus é o seguinte, Jesus é infinito. Ele é poderoso para usar eu e você. Só que para usar eu e você, tem que aceitar o chamado dele. Aceitar que ele vai colocar a sua cabeça no peito dele. É essa que é a situação. E aí a gente vê, Jesus tem autoridade para o quê? Expulsar espíritos imundos. Espíritos que oprimem. Muitas vezes a gente não acredita. A gente acha que isso é coisa de filme, né? Mas deixa eu falar. Se alguém fez o filme, é porque ele já teve alguma realidade com as trevas. Isso é a grande verdade, gente. Para com isso. Da mesma forma que tem gente que faz The Chosen, faz Êxodo, faz Davi, a Casa de Davi, faz um monte de filme falando de Deus. Tem gente que faz filme de terror. Se faz filme de terror é porque a pessoa teve contato com alguma coisa do mal. Então para de ser ingênuo. Então nessa situação, Jesus está falando, existe sim, existe. Isso não é ficção científica, que tudo bem que essa palavra é muito nova, mas isso daí existe. Então, estou dando autoridade para vocês tirar essa opressão de cima das pessoas. Aí você vai me falar assim, mas que tipo de opressão? A gente acha que é somente aquela pessoa que está endemoniada, que transforma a voz e fica grosseira. Não é isso. Sabe que eu estava analisando, se a gente for analisar a Bíblia e até a nossa sociedade, a gente vai observar que o diabo, ele não tem utilizado as formas que a gente muitas vezes coloca ou aprende na escola bíblica, ou a gente aprende durante a nossa caminhada cristã, que é aquela pessoa de vermelho, com chifre, rabo e tridente. Eu vou te falar que o diabo é uma pessoa humilde. Você parou para pensar nisso? Que o diabo também ele ama? Só que aí que tá. Ele é humilde, distorcendo o que é humildade. Ele ama distorcendo o que é amor. O amor hoje chega ao ponto de matar outra pessoa. Não é isso que Cristo ensinou. Em nenhum momento. Nessa situação, o amor é distorcido. De uma tal forma que é isso que o diabo trabalha. É isso que o diabo trabalha na falta de perdão. Na falta de você ter intimidade. Até com o próprio Deus. Então, nessa situação, a gente fica achando que as pessoas são oprimidas somente porque vira olho. É opressão porque a sociedade coloca na nossa mente, no nosso coração, o tão famoso relativismo, essa racionalidade absurda que as pessoas acham que estão sempre certas, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Me desculpe, no reino de Deus não é assim. A gente pode ter nascido assim. Na hora que você conhece a Cristo, deixou ele chamar, colocar a sua cabeça ali no colo dele, no peito dele, ali já começou a transformação. Você não vai morrer do mesmo jeito. Se você é egoísta, você começa a ser muito solidário, muito empático. Se você não amava, você vai amar demais. Se você não era alegre, você vai ficar alegre demais, porque você vai estar satisfeito. E aí a gente vai vendo assim, que Jesus ele fala, né, que você não vai estar sozinho, em nenhum momento. Eu vou estar com você, eu vou estar lá junto com você, eu vou estar com você nessa caminhada cristã. Então a gente tem que confiar o que foi falado em Mateus, no capítulo 28. Eu estou com você, convosco, até o fim do tempo, até o fim dos dias. Só que muitas vezes a gente não acredita. E aí a gente esquece, né, que esse peso da vida, a gente acha que é nosso, só que não é nosso. Peso da vida, a gente tem responsabilidade. É uma coisa diferente. Mas o peso de saber o que é vida em abundância, o que é desgarrar e voltar para trás e achar que a minha vida é uma desgraça, só quem tem esse poder é Deus. Como eu falei, a gente tem responsabilidade. Se você comprar um carro acima do seu orçamento financeiro mensal, claro que você vai entrar em dívida. Isso é uma responsabilidade que você está assumindo. Da mesma forma, se você quiser andar pelo mundo, Paulo está falando, você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem todas as coisas são lícitas para mim. Nem tudo. Eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo é lícito. Então, nessa situação, o grande problema não é que eu e você temos
pouca bagagem para ajudar outra pessoa, ser empático, se colocar e trazer uma palavra, uma frase, um amor, um carinho, estender a mão. Não é porque a gente tem pouco ou não tem nada. Mas o problema é que eu e você, muitas vezes, a gente não entende quem nos enviou, quem nos chamou para ter um ID, que é Jesus Cristo. A gente não entende isso. E aí a gente fica assim, né, achando, mas é muito bonito, mas eu estou sozinho. Não está sozinho, não. Jesus é tão sábio, ele vê que a caminhada cristã é tão difícil, que ele fala assim, eu chamei para colocar a cabeça aqui no meu peito, para ficar bem próximo de mim, mas eu vou enviar vocês de 2 em 2. Vou enviar vocês de 2 em 2. Aí você vai falar, para que vai enviar de 2 em 2? Primeiro, por causa do relacionamento. Deus criou todos nós com o intuito, sabe de quê? Relacionar. Por isso que quando eu falo o tempo todo a mesma coisa, que o nosso Deus é um Deus relacional, é porque ele é relacional. E da mesma forma que ele se relaciona da forma vertical, ele faz a gente se relacionar da forma horizontal. Então, nessa situação, ele fala, olha, vocês vão de 2 em 2. Jesus, se fosse um grande empresário, como hoje, se fosse um grande coaching, se fosse um cara eficiente da administrativa RH, sabe o que ele faria? Olha, não vamos de 2 em 2 não, porque 2 em 2 perde muito território. Vamos conquistar isso tudo, essa Palestina, esse Oriente Médio todinho aqui, ó. Vai um para lá, outro para cá, são 12, a gente vai para todos os cantos. Mas Jesus, ele não está preocupado com eficiência. Ele não está preocupado com isso, porque ele sabe que a caminhada cristã, ela é árdua, ela é longa, ela é difícil. As pessoas, o ser humano é difícil. Eu sou uma pessoa difícil. E eu tenho certeza que você também é uma pessoa difícil. Porque se você fala que não é difícil, então você deve ter uma auréola na cabeça. Essa que é a verdade. E aí, nessa situação, como nós somos tão difíceis e nós somos tão rabugentos às vezes você está desanimado para baixo, aquela outra pessoa que está do seu lado, ela vai lá, não fica assim não, nós estamos juntos. E quem está conosco é Jesus. Por isso que a igreja é tão bela, a igreja. Eu vejo tantas pessoas no Instagram, no TikTok, no YouTube, acabando com a igreja, mas igrejas doentes, pessoal. Igrejas que faz você trabalhar que nem um louco, que faz você ficar doido, que coloca pressão. Mas a igreja saudável é a igreja que ama, que acolhe, que abraça, que traz alegria. Mesmo por dentro, eu dentro das minhas dificuldades, e minha esposa sabe, ontem a gente estava conversando as minhas dificuldades no carro, voltando lá da Bélgica, eu falando, eu tenho minhas dificuldades. Eu não, em nenhum momento, se você olhar para o meu rosto, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu vou apertar sua mão, eu não vou demonstrar em nenhum momento, não porque eu sou fake, é porque eu tenho que demonstrar a minha alegria, não é que Deus vai resolver o meu problema, mas a minha alegria é porque Cristo está em mim. Ele me enviou para ser embaixador aonde eu estiver. E da mesma forma você, que está sentado aqui, que está assistindo na internet. É essa a situação. E aí o nosso coração, muitas vezes, ele cansa. Ele é pesado. E nessa hora que é pesado, não esqueça. Sempre vai ter alguém que está do seu lado. Tem uma pessoa muito poderosa que está dentro de você, que é Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Mas se você não consegue apalpar, não consegue ter forças, às vezes até para orar, tem pessoas com certeza que vai orar por você, que vai estar com você, que vai interceder com você, que vai estar ali, olha, não tem tempo, mas automaticamente, como tem gente que muitas vezes me pede no privado, olha, pastor, e é do Brasil, de Portugal, daqui, de vários lugares. E eu não fecho porta para ninguém, porque eu fui chamado para isso. E você também, para levar amor e esperança para as pessoas. E às vezes eu paro lá e faço oração. Olha, eu vou fazer um áudio, não vou fazer uma chamada, mas vou fazer um áudio aqui. Depois você escuta, ora. O que aquela pessoa pediu? Muito obrigado, já acalmou meu coração. E isso, gente, é você fazer a diferença no seu trabalho. Tem pessoas que estão acabadas no trabalho. É você que tem que fazer a diferença. Não é ela fazer a diferença em você. É isso que a sociedade nos ensina. A sociedade fala assim, as pessoas têm que fazer diferença. As pessoas têm que te amar para você amar. As pessoas têm que ser alegres com você para você ser alegre. A pessoa tem que perdoar para você perdoar. Não! O Evangelho de Cristo é o oposto. Você ama primeiro e não espera amor. Você perdoa primeiro e não espera perdão. Mas você perdoa, você dá outra face. É uma ação muito profunda. É tirar. Por isso que Jesus fala,
pega a sua cruz. Pegar a cruz não é fácil. Negue-se a si mesmo e me acompanha. Jesus está falando, olha, eu estou indo para a morte. Eu estou indo para a morte por causa de você, André. Porque você sempre me negou. Você nunca olhou para mim. Você nunca teve esse amor. Mas eu estou indo por causa de você. Eu estou indo para derramar minha graça na sua vida. E cada um tem um testemunho, uma experiência com Deus. Seja aqui na Holanda, seja em Portugal, seja na África, seja no Brasil, seja onde for, mas cada um tem. E aí a gente fica lá. E aí é segunda-feira. Que amanhã já não tem mais feriado até acho que novembro. Daí, ó, todo mundo, como qualquer ser humano no mundo, todo mundo olha calendário, todo mundo olha feriado e principalmente se puder fazer uma pontezinha com as férias. Então, é normal, gente. Não independente se fala holandês, inglês, francês, o dialeto que for, faz isso daí. Isso é normal. Então, a gente acabou o feriado. Então, minha irmã Nira já falou, dezembrinho tem feriadinho e vamos lá ver se não cai no sábado ou domingo. Para não ter coisa. Então, nessa situação, a gente já pensa, segunda-feira, muda a chaveta da cabeça e do coração. Segunda-feira, é agora. Segunda-feira é minha oportunidade. Eu estou sendo embaixador de Cristo. Onde eu chegar, mesmo que eu receba dislike, vai tudo bem. Eu sou Cristo. Como aconteceu uma vez num trabalho que eu tinha no Pingo Doce de entrega, eu passei pelaquela pessoa do Pingo Doce fazendo a reposição das frutas e legumes, falei, bom dia, o que tem de bom? Nossa, me desanimou, eu falei, Senhor, acabou, isso 7 horas da manhã, Senhor. Aí Deus ainda falou assim, volta lá e dá outro bom dia. Eu tive que dar 3 bons dias para a pessoa olhar para mim, tipo, eu vou ter que dar um bom dia para ele, porque não é possível, ele vai passar a 4ª vez aqui. Então é assim. A vida é assim, gente. Fechou uma porta, vamos lá, e continua. Então, nessa situação, lembra, você não está sozinho. Não está sozinho por causa que Cristo prometeu que está conosco até o fim dos tempos, e ao mesmo tempo, a gente não está sozinho porque a gente tem os nossos irmãos em Cristo, os nossos companheiros da fé. E aí você fala assim, mas eu sou uma pessoa muito solitária. Solidão e sozinho são coisas totalmente diferentes. Às vezes você pode estar cercado, que nem alguma vez fui no Maracanã assistir Flamengo e Vasco, 80 mil pessoas, quando eu tinha 8 anos, eu tenho 50 agora. Então, lotado daquela coisa louca. Mas poderia estar lotado. Mas naquela situação, eu estava vazio, porque eu não conseguia enxergar nada. Porque as pessoas eram muito altas. E a arquibancada não é agora bonitinha, todo mundo sentadinho, não sei o quê. Era muito alto, as pessoas e todo mundo pulando. Aí meu irmão, gol! Eu falei, nossa, gol de quem? E aí ele, gol do Flamengo. E ele era vascaíno. Ele, e aí? Então nessa situação, muitas vezes você se sente, mesmo cercado de multidão de pessoas, você se sente vazio. Se sente vazio. E aí você vai falar assim, mas muitas vezes no meu trabalho, no meu caso, estava pintando. E aí eu ficava assim, Senhor, não tem ninguém, só tem um passarinho aqui, pipi, pipi, pipi. Mas eu não estou sozinho, eu estou contigo. O meu coração se transborda. E muitas vezes eu até chorava. Eu falei, nossa, que coisa boa. E ficava ali. Por quê? Porque a gente acha que esse segmento que a sociedade fala, nos ensina que a gente tem que estar cercado de pessoas, aglomerado de pessoas, tá tudo bem, tá tudo fixe, não tá nada fixe. O mais importante é a presença de Cristo transbordando em nossas vidas para que a gente se sinta cheio de amor, cheio de graça. Principalmente, sabe de quê? De paz, de paz. E aí, quando você é cheio de paz, você para de fazer guerra. Parou de fazer guerra. E aí a gente vai no ponto, né? 2. Confie no provedor. Versículo 8 e 9. Rapidinho, Jéssica. 8 e 9. Tá aqui. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto o bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro. E que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Pessoal, como eu falei, se Jesus fosse administrador, se Jesus fosse do RH, se Jesus fosse coach, se Jesus fosse qualquer coisa que não fosse o próprio Deus encarnado, gente, ele, em nenhum momento você escutaria uma pessoa do século XXI falar o seguinte, olha, você vai para outro país, outra nação, outra cidade, sem roupa extra, 2 túnicas, ele tá falando sem roupa extra, tá? Sem comida, sem dinheiro, sem provisão nenhuma. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso daí, no século XXI, eu falar assim, Jesus é desculpa até falar, os haters vão escrever um monte de coisa aí. Jesus é o responsável. Isso daí é ingenuidade, imaturidade espiritual. Só que eu vou falar pra você um grande não, você hater também, que tá aí na internet, que gosta de me acompanhar agora, pessoal. Não é. Como assim, André? Não é. Não é. Isso é
pedagogia divina. Pedagogia significa, de uma forma bem basicona, uma palavra: ensino. É um ensino divino, ensino do próprio Deus. André, como assim? Você já prestou atenção que nós temos o plano A, se o plano A não der certo, tem um plano B. Se o plano B não der certo, tem um plano C. Se não der certo, tem um plano... Mas tem gente que faz até o plano da última letra do alfabeto. Tem plano para tudo. E agora com essas inteligências artificiais, vai lá escrevendo tudo e o ChatGPT, o Gemini, seja lá qual for, ele vai escrevendo lá para você e vai te mostrando um monte de situações que você, ramificações que você pode se resolver. Só que Jesus não está ensinando isso. E tem uma história muito linda, uma biografia de George Miller, que é um homem que era prussiano, alemão, e aí nessa situação, um homem que roubava dinheiro dos pais, ele vivia viciado em um monte de coisa, era totalmente endividado, e aí esse homem, aos 20 anos, convidaram ele para ir para a igreja. Vamos lá na igreja. E aí ele se surpreendeu, ficou surpreso como o ser humano se ajoelha diante de um Deus invisível. E nessa situação, não acreditou naquilo e começou a tentar conversar com esse Deus invisível. E aí, em 1836, ele se converte e ele vai para a Inglaterra, em Bristol. E quando ele chega lá com a esposa dele, eles vão e faz algo radical. Abre, sabe o quê? O orfanato. Ele vai lá, o orfanato, com 300 crianças. E num dos relatos da biografia dele, ele fala o seguinte, que um dia essas 300 crianças não tinham o que comer no café da manhã, no pequeno almoço. Eles foram e fizeram... Ele fez o seguinte, ele sempre falou assim, eu nunca vou pedir um cêntimo para ninguém, sempre vai ser provisão de Deus. E aí ele pegou os pratinhos das crianças e o copinho e foi colocando na frente de cada um, 300. E aí chegou e falou o seguinte, não temos comida na arrecadação, na despensa, e não temos dinheiro para comprar pão. Vamos fazer o quê? Orar. E começaram a orar. Quando terminar a oração, chega, depois de algum tempinho, bem rápido, bate na porta do orfanato, o padeiro, e fala assim, Sr. Miller, o senhor ficou me incomodando a madrugada toda, porque eu chego cedo para fazer pão extra para o orfanato. E aí eu fiz e eu quero doar para vocês. O senhor aceita? Claro, muito obrigado, Deus proveu. Foi lá e colocou. De repente, passa a carroça do leiteiro. Sabe o que acontece? A roda da carroça do leiteiro quebra na frente do orfanato. Para não estragar o leite, o que ele faz? Vai doar o leite. Bate na porta, Sr. Miller, acabou de avariar aqui a roda da carroça. Vai estragar o leite, eu não tenho mais o que vender. Também vai ser mais utilizado aqui no orfanato do que estragar aqui, para eu ficar deitando no chão. O senhor aceita? Claro. Naquele dia, aquele homem teve o pequeno almoço das crianças e foi assim. Esse homem chegou a mais ou menos 10 mil crianças no orfanato. E aí, uma frase que choca a gente. Ele fala o seguinte, que o que é mais bonito, né, na oração dele é isso aqui. Não é a minha fé que é grande, é que o Deus em quem confio é gigante. O meu Deus e o seu Deus é tão gigante para provisionar somente o plano A. Quando ele fala, você vai, eu quero que você vá. Você que saiu do seu continente, da sua terra, como eu, saímos. Você vai. Você vai ser embaixador, embaixatriz, onde eu quiser. E você só vai sair na hora que eu quiser. Sou eu que mudo a chaveta do coração e da mente para que você faça o que eu quero. E nessa situação, é essa que a gente tem que fazer a pergunta. O meu Deus é gigante o suficiente para qualquer adversidade que apareça? Tudo ok? Eu estou satisfeito? Eu estou sendo embaixador? Eu estou levando paz? Eu estou sendo alegre? Eu estou amando? Eu estou derramando graça? Eu estou perdoando as pessoas? Eu estou estendendo minha mão? Eu estou sendo empático? É isso daí? E aí a gente vê o tão problema do século XXI aqui, né? A gente vê aqui na Holanda, a gente tem dinheiro para tudo, principalmente se o casal trabalhar aí, que sobra dinheiro a princípio, se não for esbanjador, mas se for controlado, principalmente como minha esposa, chega lá, controla, que é muito legal, que eu sou gastador mesmo. Eu gasto mesmo. Se eu ver uma camisa bonita, eu gosto de gastar. Mas aí a minha esposa vai lá e controla. Para, fica quieto. E aí, mas aí, como se diz, nessa situação, a gente se segura nas provisões. A gente se segura, como se fosse o Tarzan na corda, né, naquele cipó. A gente se segura achando que a gente vai se transpor de um galho de uma árvore para outra. A gente tem essa falsa sensação de segurança. Só que quando a gente
faz isso, que confia no dinheiro, confia nas provisões, é o que Jesus está ensinando para eles. Olha, se vocês confiarem nas provisões, primeiro, vocês vão ficar muito pesado na caminhada. Vai ficar muito pesado. Segundo, você nunca vai saber que foi Deus que provisionou na sua vida. Que foi a mão do próprio Deus que tocou e falou, olha, sou eu que estou abençoando, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou movendo, sou eu que vou usar uma metáfora aqui, né? Mas do Mar Vermelho, sou eu que estou abrindo aqui o Mar Vermelho, sou eu que estou derrubando essa muralha de Jericó, sou eu que estou fazendo algo na sua vida diferente. Aí uma aplicação para a gente colocar essa semana e para o resto da vida, destranque. A gente não tranca, quando sai de casa, a gente não tranca a porta da casa para o ladrão não ir lá roubar? Destranca o controle. Nós somos controladores. Nós vivemos, nós temos uma mão, nós temos uma alma que idolatra tanto o controle como a ansiedade. Isso, os dois, é idolatria. É porque você quer controlar e você se preocupar com o amanhã, que não é seu, é de Deus. Então, se você coloca algo que não é controle seu, que não tem poder, que é como se fosse uma estátua de madeira, ou de pedra, ou de ouro, de bronze, seja lá o que for, desculpa, você está idolatrando aquilo. Então, idolatria a gente sabe, não é de Deus. Não é algo que Deus quer que a gente faça. Então, nessa situação, a gente tem que fazer o que? Olha, Deus, o futuro é teu. Senhor, trabalha. Eu só estou aqui na dependência diária de falar com Deus, relacionar. Vocês lembram do relacionamento do versículo 7? Chamei para colocar a cabeça no peito, chora o que tem que chorar, ri o que tem que rir, e vai. É isso daí. Deus, eu estou na dependência de ficar no seu colo. Eu não sei quanto tempo. Ele não vai te expulsar. Ele não vai te empurrar. Fique tranquilo. O nosso Deus não é um Deus assim. Nós que somos assim. Nós somos radicais com nós mesmos. Nós flagelamos. Nós pegamos o chicote da vida e aí a gente fala assim, Deus, joga fora para mim. Eu vou jogar lá no mar do esquecimento. Eu quero confiar totalmente em ti. A gente pega o chicote da vida que essa sociedade tão maldosa ensina e a gente fica se flagelando, batendo nas costas. Pá, pá, pá. E aí a gente acha que tá tudo bem e não tá bem. Então, destranca o controle, destranca a ansiedade. E eu falo isso porque eu sou muito ansioso. Quem me conhece sabe disso. E tenho sido muito terapeutizado por Deus. Nossa, o Espírito Santo tem me terapeutizado nessas imigrações aí, nesses saltos de um país para outro. Tem me ensinado muito. E quando eu leio a passagem bíblica, isso tem me trazido algo modificado do que eu aprendi, vamos dizer, com 23 anos. Então, assim, e como nessa caminhada, eu não quero que vocês sofram. O que eu sofri 20 anos para aprender. Estou tentando mostrar agora. Olha, acorda. Eu demorei 20 anos para estudar e aprender e ver que o Evangelho de Jesus Cristo é tão leve, é tão belo, tão calor, é tão aquecido, mesmo aquele frio aí da Holanda, mas é tão aquecido o nosso coração que você não vai sentir desespero nenhum e não vai precisar aumentar o aquecedor e nem se preocupar com o valor que vai chegar mais caro da luz ou do gás que você tem. Fica tranquilo, porque isso é espiritual. É isso que a gente precisa. E aí, versículo 10 a 13, a gente finalizar? Então, tá aqui. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fique ali até saírem daquele lugar. Versículo 11, se algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao sair dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, versículo 12, então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Versículo 13, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos e ungindo-os com óleo. Então, nessa situação, você vê uma expressão absurda que a gente não dá valor, saindo dali. Quando a gente vê saindo dali, você, como eu preguei semana passada, a sua cabeça já para assim e fala, caramba, eles saíram numa perspectiva negativa. Eles não tinham perspectiva de vitória. Eles saíram negativados, vamos colocar assim. Eles saíram para baixo. Eles viram muitos, no versículo 5, muitos sinais e prodígios, mas no versículo 6, para baixo. Então foi um lugar de rejeição. Muita rejeição, um fracasso absurdo. No século XXI, o que seria? Nossa, que se fosse, entre aspas, tá? Vou colocar assim. Se fosse falar, que igreja fraca, que igreja, como escreveram para mim, que igreja de insucesso no Instagram. Então, nessa situação, que são os haters, tá? E aí, pessoal, o que é sucesso para a sociedade?
É você ter um carro belíssimo? É você ter um iPhone 17, 20, 21, sei lá quantos tem aí, e nem quero saber. É você ter o melhor emprego para você ganhar tudo. Porque se você for ver, você vê aí tantos atores, tantas atrizes, tantos jogadores de futebol, jogadores, né, esportistas, que acabam se suicidando, mesmo tendo muito dinheiro. Tudo que você imaginar que a sociedade ensina. Beleza, ter público, ter 1 milhão, 2 milhões, 40 milhões de seguidores. E a pessoa vai lá e se suicida, toma overdose de droga. Então, nessa situação, a gente vê o seguinte, cara, a sociedade está equivocada, não está certa. Tem alguma coisa errada. É só você parar para pensar um pouquinho. Por isso que Jesus faz os discípulos, os apóstolos, os seguidores dele pensarem. Por isso que eu faço vocês pensarem. Para vocês não caírem na lábia desses lobos que se vestem de ovelha, nessa capa de cordeiro. Então, Jesus está falando ali, olha, esse cenário de fracasso e credulidade era o que eu queria mostrar para vocês. Um coração do ser humano, um coração que tem 3 solos. E desses 3 solos, 75% nem vai querer saber de mim. Mas 25% precisa. Por que eles precisam? Porque eles precisavam pregar. É essa situação. Isso é a nossa missão. Essa situação da missão que a gente muitas vezes, né, a gente pergunta, mas qual é a nossa missão então, André? Eu falei já no versículo 7, mas está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, que é Jesus, tá? Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Paulo já vai falar, né? Paulo, Provérbios, vai falar o seguinte, em tempo e fora de tempo. Pregue de toda maneira. Se você não consegue falar com a vida, Agostinho falava isso muito, Spurgeon falava isso muito, a vida, não sabe falar, não consegue, tem algum problema de dicção, tem problema, a sua vida não vai mentir, ela não mente. É que nem quando o cachorro sente o fardo do medo, que ele cheira e fala, olha, aquela pessoa está com medo. Ele começa a ladrar. É a mesma situação. O ser humano, ele sabe quando a gente está mentindo, quando a gente é fake news. Então, nessa situação, a gente vai para curar, para expulsar, para pregar. Mas não é em mim, não é no meu nome, não é na minha força, mas é na força de Cristo. É na autoridade de Cristo. E aí a gente vê. Mas eles saíram, eles foram pregar, que, como eu falei aqui, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Eles não inventaram mensagem, pessoal. Não inventaram. Eles não precisaram inventar. Eles só falaram o que testemunharam. Por isso que João fala, olha, eu estou escrevendo o que testemunhei. E eu nem consigo escrever tudo, porque vai faltar aqui papel. A pergunta que nunca quer se calar. A sua vida tem sido uma pregação para esse mundo corrompido? A sua vida tem transformado outras pessoas, mas no meu trabalho a pessoa não acredita. No último trabalho que eu tinha, 70% não acreditavam. E aí teve uma vez que eu falei assim, a pessoa fez aniversário, eu falei assim, eu sei que você não acredita, mas eu vou te falar o seguinte, eu vou pedir para o meu Deus abençoar a sua vida, que Ele possa derramar graça, amor e muitas bênçãos na tua vida, principalmente da presença dele. A pessoa olhou para mim, continuou falando, bom dia, tudo bem? Morreu um ente querido. Escrevi de novo. Olha, no Instagram, deixa eu te falar. Eu sei que você não acredita, mas eu quero só falar que o meu Deus console a sua família, você, a todos os seus entes queridos, porque estão próximos, com muito amor, com muita paz. Essa pessoa passou 2 minutos, me escreve. Olha, foi a única pessoa que me mandou uma mensagem. Foi a única pessoa que falou algo que trouxe paz no meu coração. Muito obrigado. Não tem palavras para te agradecer. Gente, todo mundo lida com pessoas. Eu não preciso ficar pregando o tempo todo. Mas a nossa vida, e a gente tem que ter a percepção do Espírito Santo na hora que ele fala, é agora. Essa é a deixa. É na hora que você vai tomar um cafezinho lá, que a pessoa reclamou da vida. Reclamou da vida? Opa, você tem esperança. Ela não tem. Você tem. A pessoa falou, poxa, as pessoas não me amam. Não. Deixa. O Espírito Santo está dando a deixa. Olha, agora você vai falar do perfeito amor. Do perfeito amor de Jesus Cristo. É vivência. Você vive o Evangelho de Jesus Cristo? Porque se você não vive, só está se enganando. É duro falar isso? É duríssimo. Porque eu sou duro comigo mesmo. Eu quero viver o tempo todo com a intensidade máxima e transbordante.
o tempo todo. Então, nessa situação, eu não tenho que falar. Você tem todo o spoiler. Você vai falar que Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. 4 coisas que você pode falar. Tira uma e um versículo. E não manda essas imagens, essas daí, para o ateu, para a pessoa que não conhece, entra no ouvido e sai pelo outro. Ele quer. É uma coisa que eu escutei. As pessoas não querem mais pessoas atrás do virtual. As pessoas querem convívio, relacionamento. A minha psicóloga vai falar isso. Relacionamento. Ela quer olho no olho. Ela quer abraço. Ela quer aconchego. Ela quer consolo. É aquela aperto de mão, conversa. É isso que é a diferença de todas as outras religiões. A nossa religião, que eu falo assim, que é Cristo Jesus, ele vem unificar, trazer uma unidade no corpo de Cristo. Por isso que ele é o cabeça. E aí você vê que nesse pequeno texto aqui, o primeiro, eles pregavam o arrependimento. A sociedade ensina que arrependimento é o quê? Remorso. Não é verdade? Claro que é. A nossa sociedade fala que é um lamento sentimental, é um remorso lá dentro. Não, arrependimento bíblico não é isso. É mudar sua mente. É uma ação. É uma ação completamente revolucionária, onde você para de andar para frente, que você está andando errado, e você volta para Deus. Isso é ação, isso não é lamento, você ficar chorando, ai, eu tô com remorso porque eu não fiz isso, eu tô com remorso, ai, eu tô com sentimento. Isso é sentimento, isso é montanha-russa da vida. Hoje você tá alegre, amanhã tá triste. Evangelho, ação. Arrependimento é ação. É você, o mundo, enquanto fala que é fraqueza, para você, olha, eu tô saindo da minha prisão. Eu tô saindo da prisão agora. E aí, a segunda coisa, ele fala, expulsar demônio, que a gente já falou lá em cima, né? Mas ele repete aqui, o reino de Deus não é um reino neutro. Quando o reino do inimigo, do demônio, também não é neutro. Eles estão trabalhando em alta intensidade. Um para levar para a escuridão e o outro está lá bombardeando com a luz. É o farol. É aquele farol daquele barco que está lá na tempestade. É o farol, mostrando para você, na sua tempestade da vida, que você está apanhando para tudo que é lado. Deus está mostrando, eu estou aqui, ó. Vem cá, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vem, não para a esquerda nem para a direita não, vem para cá. Então, não existe neutralidade nisso. Se você acha isso daí, olha, me desculpa, tá? Então, toma cuidado. E o terceiro, ele fala, ungir com óleo os enfermos. Naquele primeiro século, o óleo ele tinha muito poder medicinal mesmo, realmente. Mas aqui é simbolismo, é algo simbólico. Tá? É só o simbolismo da presença do próprio Deus. Da presença, nessa altura não tinha, mas hoje, se você falar, a pessoa, eu quero ungir minha cabeça, tudo bem. Eu não vou discutir, eu unjo, vou lá, unjo, mas eu vou falar, olha, isso aqui é um símbolo. O poder não está no óleo. O poder está no próprio Deus, é Ele que faz, é Ele que acontece, Ele que transforma, Ele que cura, Ele que liberta, é Ele que salva. Eu só vou colocar aqui porque você pode ter vindo de outra religião ou de outra igreja que tinha essa doutrina, mas não é ela que vai fazer nada na sua vida. É a mesma situação. Aqui, quando eles falavam ungir com óleo, é simplesmente para o simbolismo falar, olha, o próprio Deus passou aqui e te curou. É isso que eles estão falando. É isso que Tiago também vai ensinar lá na frente também, na epístola dele. Então, a gente vê que hoje, testemunhar de Cristo é difícil. A gente coloca a responsabilidade toda nos líderes. E me desculpe, a responsabilidade é toda nossa. A igreja, graças a Deus, aos pouquinhos está vindo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, está crescendo. Mas não é para mim. Não é para a pastora Luana. Não é somente para nós. Aquelas pessoas que estão precisando de um aconchego, de um acolhimento, de um consolo. Da gente pegar assim, olha, eu sou pastor, mas não importa. Esquece meu título, eu sou André, eu sou o irmão André. Vamos lá andar junto? Segura aqui meu braço. Vamos andar junto? Mas eu não estou aguentando. Não está aguentando? Se for pesadinho como eu, que eu tenho 91 quilos, aí vou falar, ó, José, pega aqui para mim, me carrega aqui, porque eu estou pesadinho aqui, mas tá difícil. É assim. A igreja é isso. A igreja que Jesus deixou, vamos colocar assim, dessa maneira, é essa mensagem que a gente tem que levar para o mundo. Por isso que quando eu falo, olha, a gente tem que sair daqui para as pessoas verem Cristo, mas não é Cristo no pastor, não é pastora. É Cristo em todos nós. É Cristo alcançando toda a Holanda. E se puder, fora também. Tá? Então, para a gente concluir, muitas vezes a gente acha que os discípulos foram pessoas fortes. Primeiro século, só que eram pessoas extremamente frágeis, que a gente já comentou, já falou de todos eles, ou a maioria deles. Eu vou falar, eu e você somos muito frágeis, muito. Mas a gente tem a força do Cristo Jesus,
de Jesus nas nossas vidas. É Ele que nos envia como embaixadores para onde for que pisarmos e tocarmos a palma da nossa mão, onde falarmos, onde olharmos, onde estivermos. Cristo está conosco. Confie nessa palavra dele. Ele nos enviou. Mas está difícil, eu não estou conseguindo fechar as contas. Calma. A providência, ele vai dar providência. Ele vai abrir uma porta. Ele vai sim, não vai deixar você passar alguma necessidade na sua arrecadação. E se passar, é o que eu sempre falo, lá em Portugal a gente fazia a mesma coisa. A gente ajudava, a igreja ajudava. Esse é o intuito da igreja. Ajudar, e na medida do possível nosso, ajudar o necessitado. Então o nosso coração sempre vai ser o quê? Coração disposto a testemunhar Cristo. Porque Ele nos chamou e nos enviou para que a gente cumpra o ID. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais esse culto. Obrigado por esse momento tão especial. Esse momento que muitas vezes a gente fica questionando tantas coisas sobre o Senhor. Sim, muitas coisas em relação à sociedade que coloca na nossa mente, no nosso coração, que muda, coloca dúvidas. Acho que a palavra certa é essa, dúvida. E essa dúvida, a gente fica querendo ir para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E, na verdade, o caminho é teu, Senhor. Foi o Senhor que se intitulou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem sou eu para questionar o seu caminho que o Senhor colocou diante de mim e de cada irmão que está aqui? Então, eu te peço, Senhor, cada um tem uma necessidade, principalmente de entender o seu chamado do ID. Então, que o Senhor venha com a tua presença e entre no coração de cada um. Que mude, que o nosso coração, se tiver enraizado, se tiver algum problema, alguma sujeirinha, por favor, limpe, Senhor. Que a gente tenha um coração arado, um coração pronto para receber a Tua palavra, receber a Tua voz, receber o próprio Espírito Santo e que Ele possa transformar a nossa vida, para que a gente possa, sim, ser instrumentos vivos, poderosos nas Tuas mãos para conversão, para pregação, para expulsão, para cura de enfermos, de pessoas endemoniadas, isso sendo instrumento nas tuas mãos como embaixadores, Senhor. Que o medo que tiver nos nossos corações seja jogado agora por terra em nome de Jesus. Que qualquer receio, onde nós estivermos, que seja jogado por terra, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim